Queridos irmãos, queridas irmãs, nestes últimos dias nós tivemos notícias desta visita que Francisco realizou no Iraque, antiga Babilônia, terra dos caldeus. Então, o ponto mais alto desta visita foi um encontro interreligioso que ocorreu no sábado, dia 6 de março. Não é à toa aqui também a referência do sábado, como um dia de descanso, segundo a leitura do Antigo Testamento. Então, justamente ali, na manhã desse sábado, eles se reuniram naquela planície onde se encontrava a cidade de Ur, que é aquela mesma cidade onde nasceu Abraão. Então quer dizer que Abraão deixou aquela cidade para ir ao encontro das promessas de Deus numa outra terra que Deus tinha prometido para ele. E agora nós estamos vendo, de uma forma bastante simbólica, que estas que são chamadas as religiões abraâmicas vão justamente se reunir naquele lugar onde Abraão partiu. Exatamente dali, de onde ele partiu, eles estão voltando. Estão fazendo um caminho de volta. O caminho de Abraão foi de partir dali para uma outra realidade. E agora eles estão fazendo o caminho de volta. Estão regressando para a terra dos caldeus, Ur da Babilônia. E ali, nesse encontro interreligioso, o maior protagonista foi Bergoglio, que durante o seu discurso, nenhuma vez ele disse o nome de Jesus. Nenhuma vez ele falou de Cristo, nenhuma vez ele anunciou o Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero agora aqui fazer um comentário sobre esses pontos fundamentais dessa sua visita e deste encontro interreligioso, fazendo um paralelo entre aquilo que Bergoglio pregou durante esse encontro e aquilo que nós devemos entender como cristãos, como católicos. Então isso aqui é importante porque Abraão é uma figura importantíssima. Ele é uma figura que atrai muitas pessoas em torno de um ideal. E vocês vão perceber que o movimento de formação da nova ordem mundial caminha sempre no sentido de organizar na mente das pessoas certas motivações, certas ideias, ou a imagem de certas pessoas históricas e importantes que possam aglutinar, ou seja, que possam unir as pessoas em torno desses ideais, uma vez que elas não estão mais unidas em torno do ideal da fé. Então as revoluções, o que elas fizeram foi quebrar todos os vínculos de unidade que os católicos tinham, para que não houvesse mais possibilidade de haver esse grande bloco unido de uma forma indissolúvel, que nós chamávamos de cristandade. Uma vez que esse bloco foi esfacelado, agora eles vão juntar tudo em torno de outras ideias. Então é por isso que você tem o lema fundamental das sociedades secretas, que é o Solve et Coagula. Então, aqui está resumido todo o plano da ação deles. Primeiro nós vamos dissolver, solve, quer dizer, dissolver a sociedade cristã. E depois nós vamos coagular, ou seja, nós vamos juntar as pessoas em torno de certos ideais novos que nós vamos criar
e vamos fazer uma propaganda em cima para que as pessoas valorizem aquilo, e aquilo ali vai ser o nosso ponto de trabalho. Então, quer dizer, a princípio você não tem mais a cristandade. Os católicos não têm mais um vínculo de união porque eles não têm mais a referência da fé. A partir daí, então, o primeiro trabalho deles é fazer o que eles chamam de uma fraternidade cristã em torno deste pancristianismo que desconsidera os dogmas fundamentais e queira unir as pessoas simplesmente em torno da ideia de que nós devemos reconhecer Cristo como nosso Senhor. Então aqui começa o pancristianismo, que nós já denunciamos também, citando a encíclica Mortalium Animus de Pio XI, naquele nosso vídeo que nós fizemos sobre aquela campanha da fraternidade que está ocorrendo no Brasil. Num segundo momento, eles vão fazer uma outra campanha de união das religiões, que é exatamente essa que eles estão promovendo aqui, com essa viagem de Francisco para o Iraque. Ou seja, de unirmos o que eles chamam de religiões abraâmicas. Então, inventaram esse termo, inventaram a ideia de que Abraão é o pai dessas religiões monoteístas, e agora eles vão trabalhar os conceitos das pessoas, segundo o discurso de Bergoglio, para convencer as pessoas de que todos nós, entre aspas, judeus, muçulmanos e cristãos, somos uma só religião do Deus único. E a partir do momento que eles fazem a base desse ecumenismo nessas três religiões abraâmicas, segundo eles, então eles abrem uma porta de acesso para todas as outras religiões, qualquer forma de paganismo, sob o lema da dignidade humana e do diálogo interreligioso. Então aqui vem a declaração da dignidade humana do Concílio Vaticano II. Então, a partir dessa visão, nós tomamos consciência de que o que eles chamam de religiões abraâmicas não passa de uma invenção judaica que vai fazer a base do noachismo talmudista. O que é o noachismo talmudista? É a ideia de que nem todos os seres humanos são chamados a serem judeus, mas eles são chamados a serem adoradores do único Deus e a respeitarem algumas leis fundamentais para que o convívio humano seja salutar. E a partir daí, essas pessoas vão se reunir em torno de uma única religião sob esse tema das leis noachídicas. E uma vez reunindo as pessoas nessa única religião, nós submetemos essas pessoas ao reinado do Messias dos judeus, ou seja, daquele que eles vão receber como Messias, a fim de governar todos os povos. E esses povos saberão que somente os judeus têm acesso direto ao verdadeiro Deus. E os judeus, por sua vez, serão aqueles que terão o único privilégio de invocar o verdadeiro Deus no templo que eles pretendem construir em Jerusalém. Então é todo um caminho. Nós estamos aqui já na fase final desse processo. Então você vai perceber aqui que esta visita de Francisco no Iraque, ela é realmente importante. Porque no Iraque estão concentrados grupos muçulmanos mais fechados, que eles chamam de xiitas. E, segundo os observadores que louvam o trabalho de Francisco, eles vão dizer que nem João Paulo II conseguiu essa proeza de chegar no Iraque, que é ali onde está concentrada, né, o foco
da religião muçulmana e dos xiitas. Então nem João Paulo II conseguiu isso, e agora Francisco está ali, dentro da sede deles, promovendo a paz entre os líderes mais radicais do Islã, mostrando assim que ele é realmente o homem escolhido, o homem de Deus, o homem da paz, o homem que está fazendo esse elo entre essa humanidade perdida e dividida por guerras e por divisões religiosas arcaicas, e essa humanidade nova, essa humanidade livre das guerras, todas as formas de ódio e de todas as formas de violência. Então é aqui que nós devemos entender a mensagem. O objetivo é chegar nesta conclusão, que ele está ali como Papa, não da Igreja Católica, mas da religião universal, abraçando os muçulmanos mais radicais e mostrando que é possível nós construirmos a paz através de uma fraternidade sincera e partindo daquela pessoa que nós podemos dizer que é um ícone para todas as religiões monoteístas, que nós chamamos de Abraão. Então é por isso que ele vai dizer aqui, no seu discurso, que Abraão é o pai de todos os crentes. Ele olhou para as estrelas. Então aqui é o pano de fundo da poesia. Abraão olhou para as estrelas. O que Abraão viu? Segundo Bergoglio, Abraão viu a nós. A nós quem? Cristãos, judeus e muçulmanos. Então quer dizer que Abraão, quando ele olhou para o céu e viu a multidão das estrelas, e Deus fez a promessa para ele, está vendo, Abraão, as estrelas? Assim será a sua descendência. O que Abraão estava vendo? Nós, cristãos, judeus e muçulmanos. Todos nós, e também, por que não, irmãos e irmãs de outras religiões, que, por sua vez, honramos nosso pai Abraão. Nós olhamos para o céu e vemos uma mensagem de unidade. E vemos que o Altíssimo nos convida a preservar a fraternidade acima de tudo. Então essa é a mensagem que Bergoglio deu a partir do momento em que ele chegou na sede de onde partiu Abraão. Então quer dizer que ele está voltando a um conceito que nem sequer Abraão entendeu. Porque Abraão, pelo menos, entendeu que aquela descendência que Deus prometia para ele seria uma descendência carnal. Seria a geração dos seus filhos. Ele que era uma pessoa decepcionada pelo fato de não ter filhos, de ter atingido a velhice, justamente naquele tempo em que as pessoas consideravam que a bênção de Deus estava relacionada com a fecundidade, de ter muitos filhos. Então Abraão recebeu essa promessa como um sinal de alegria, de que ele teria filhos, e que esses filhos iriam ser muito numerosos, como as estrelas do céu. Entretanto, São Paulo nos explica na carta que ele escreve aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 16, dizendo que as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. E continua dizendo, não diz aos seus descendentes, no plural, como se fossem muitos, mas ele fala de um só, a tua descendência, isto é, Cristo. Então, segundo a interpretação dos apóstolos, a descendência de Abraão é Cristo. E, portanto, aquela promessa feita a Abraão, que foi entendida de uma forma carnal, ela se estende de uma forma espiritual a todos os verdadeiros descendentes de Abraão, ou seja, aqueles que nasceram de Cristo. Porque Cristo
sendo descendente de Abraão segundo a carne, ele é a única descendência de Abraão segundo a promessa. E é por isso então que São Paulo vai argumentar em seguida, mostrando para os judeus que eles deveriam dar mais valor à promessa que foi feita a Abraão antes da lei, do que a lei que foi recebida por Moisés. Então ele estava aqui argumentando para mostrar para os judeus que eles deveriam subordinar a importância da lei de Moisés à importância da promessa feita a Abraão, muitos anos antes de Moisés, que já estava focalizando a vinda do Deus encarnado, que nós chamamos Jesus Cristo. Então, todos aqueles seres humanos que aceitam Jesus Cristo e que, uma vez crendo nele, se convertem e se tornam filhos de Deus pelo batismo, estes são a descendência de Abraão. Então, vejam bem que, segundo a interpretação não só da igreja, mas dos próprios apóstolos, quando Abraão olhou para o céu e viu a multidão das estrelas, ele estava vendo aqueles que seriam nascidos, não da lei e não da carne, mas da promessa e do Espírito Santo. Ou seja, toda a descendência de Abraão segundo a vida espiritual dada por Cristo. Então aqui já começa então o desvio, né, dessa realidade bíblica, espiritual, doutrinária e que foi apresentada desta maneira por todos os padres da igreja. Então não houve nenhum sequer padre da igreja que deixou de comentar o Gênesis e que deixou de comentar a vida de Abraão, mas sempre mostrando que as realidades carnais, elas eram figuradas para nos levar às realidades espirituais. Então o que Bergoglio deveria ter dito ali, se ele fosse realmente um legítimo papa da Igreja Católica, é que todos eles, judeus e muçulmanos, por terem de alguma forma uma participação na descendência carnal de Abraão, eles têm uma obrigação ainda maior de aceitar pertencer à descendência espiritual de Abraão, fazendo-se batizarem e pertencendo ao corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então essa seria a mensagem de um Papa católico normal, simplesmente aquele que conserva a fé. Então veja aqui que ele continua dizendo que nós, descendência de Abraão, convidamos todos a olhar para o céu pelo olhar e pela prece. Então ele vai dizer que judeus, muçulmanos, nós vamos juntos olhar para o céu e vamos elevar a nossa prece, porque afinal de contas nós temos o mesmo Deus. Então isso aqui cai naquela mesma proposição completamente equívoca da Constituição Lumen Gentium, no número 16 do Vaticano II. Quando você lê ali que, junto com os muçulmanos, nós adoramos o único Deus justo e misericordioso. Mas como que junto com os muçulmanos nós podemos adorar Deus? Simplesmente pelo fato deles proclamarem a fé num Deus único. Não é o fato de eu dizer eu adoro um único Deus, que necessariamente eu adoro o verdadeiro Deus revelado por Cristo. É verdade que você está na falsidade se você adora muitos deuses. Mas o monoteísmo não é
a expressão completa da verdadeira fé. O monoteísmo é um dos principais dogmas da verdadeira fé. Mas juntamente com a noção de que temos um só Deus, nós que expressamos a fé católica, também professamos a fé em 3 pessoas. E como que os muçulmanos poderiam adorar o mesmo Deus que nós, na medida em que eles não aceitam a ideia de que nós temos 3 pessoas iguais que são adoradas como único Deus. Então aqui vem a questão da Lumen Gentium, número 16, mostrando aqui que não é simplesmente uma apostasia que começa com a vida, mostrando aqui que isso não é simplesmente um problema do ensinamento de Francisco, mas isso já vem desde o Vaticano II, na medida em que aquele concílio, que se apresentou também como um concílio católico, não expressa de forma inequívoca a fé católica, como todos os outros concílios. Então é por isso que diz aqui ainda Francisco, né, fazendo a sua profissão de fé abraâmica, ele vai dizer o seguinte, que Deus nos impulsiona a amar e que a verdadeira religião significa amar a Deus e amar ao próximo. Então, sempre numa linguagem ambígua, né, acho que a gente percebe aqui como é bem feito o discurso, porque ninguém vai dizer que ele está falando uma coisa errada, dizendo que nós devemos amar a Deus e amar ao próximo. Mas nós podemos perguntar, amar qual Deus? Se você está relativizando a verdade, se você está relativizando o dogma, se você está colocando a verdade como uma coisa secundária, uma coisa imanente, então você vai ter dificuldade de encontrar a referência desse Deus que nos pede para amá-lo. Então ele diz que os crentes são chamados a mostrar a bondade de Deus, mostrando sua fraternidade. Então também uma frase que a gente consideraria muito bonita. Você é alguém que crê, então você mostra que você ama a Deus, mostrando fraternidade, amando os outros. São Paulo dizia, façamos o bem a todos, especialmente aos irmãos da fé. Então, até aí, nada de problema. Mas depois ele vai dizer também que deste lugar, fonte de fé, da terra de Abraão, podemos dizer que a maior blasfêmia é profanarmos o nome de Deus odiando o irmão. Então aqui, mais outra frase que diminui o nome de Deus. Ou seja, ao invés de você colocar a dimensão completa de quem é Deus, você simplesmente restringe Deus a uma certa presença que está no próximo. Então é aquela religião completamente horizontal, proposta pela maçonaria, dizendo o seguinte, não tenhamos dogmas. Se você afirma que existe um Deus, então que pelo menos o seu Deus não seja maior do que aquilo que você consegue ver no seu próximo. Então isso, horizontalismo maçônico. Daí ele vai dizer também que hostilidade, extremismo e violência são traições da religião. É uma frase também de efeito, né, dando ali um recado, não somente para os muçulmanos que são considerados extremistas, né, que normalmente não são, mas são considerados para que aquilo ali faça uma propaganda de medo em torno daquele movimento religioso, que por sua vez sempre tem por objetivo esconder, colocar um pano em cima do crime contra a humanidade que foi feito com essa produção artificial do chamado Estado de Israel. E esse é um outro tema seríssimo, que
que nós podemos comentar em outra ocasião, mas você sabe que o Estado de Israel foi feito de forma artificial, em cima de crimes e mais crimes. E tudo aquilo que eles fizeram com os palestinos, e que jamais se comenta, né, aqui vai sendo colocado como um pano de fundo para cobrir. Então essa ideia de extremismo do Islã, não digo que não haja um extremismo do Islã, mas é muito mais algo fabricado pela mídia do que uma realidade concreta. E aqui isso tudo é usado, mesmo as grandes calamidades dos terroristas, que nós dizemos que não passam de atos extremistas de violência dos muçulmanos, na verdade são fabricados propositalmente para fazer com que as pessoas criem esse pânico e queiram defender o Estado de Israel em detrimento da Palestina e, ao mesmo tempo, queiram se proteger do extremismo religioso, que acaba caindo também nos católicos. Então não é à toa que existem países que já colocaram o catolicismo como religião ilegal. Por quê? Porque se hoje você professa a fé católica integral, você é considerado uma pessoa perigosa e extremista. Então aqui você perceba como tudo isso tem uma conexão. Por isso mesmo, o senhor Viganò fez uma entrevista há alguns dias para um site alemão. E nessa entrevista ele vai dizer que a matriz do globalismo, ou seja, dessa união de todos os povos em torno do globalismo ou do mundialismo, é uma igreja revolucionária, anticatólica e essencialmente maçônica. Essa igreja ela tem atuado não somente após 2013, quando entrou Bergoglio. Então aqui Monsenhor Viganò nos alerta, preste atenção, esta igreja anticatólica, revolucionária e maçônica, ela não começou em 2013. Ela começa com o Vaticano II. Coincide também com todos os movimentos revolucionários da década de 60, movimento estudantil e outras revoluções na esfera social que tiveram também graves consequências na esfera civil. Então isso aqui tudo fica englobado naquilo que Nossa Senhora chama na sua mensagem em Fátima de erros da Rússia. Ou seja, tudo aquilo que estava implantado na Rússia, os princípios do comunismo, explodiram em outras revoluções na década de 60, por causa do Papa não ter feito a consagração da Rússia ao Coração Imaculado de Maria, e a partir daí nós tivemos a formação desta igreja comunista, revolucionária, anticatólica e maçônica, ou seja, que prega a unidade de todas as religiões. E é esta igreja que se manifesta no Vaticano II de uma forma mais discreta e que nós vamos dar o nome de Igreja Conciliar. E que agora, com certeza, a partir de 2013, de uma forma mais aberta e bem declarada, se manifesta através de Bergoglio. E por isso nós damos o nome de Igreja Bergogliana. Então continua aqui Francisco, no seu discurso deste encontro interreligioso no Iraque, dizendo que nós temos que lutar contra o terrorismo. Essa é a nossa luta. Crimes horríveis, sequestros de crianças, abuso de mulheres, isso houve, isso acontece. Sem dúvida, quem escuta esse discurso de Francisco vai dizer: eu apoio, porque nós não podemos ver, em pleno século XXI, tantos crimes bárbaros, tanta violência, tantas pessoas sofrendo e ficar calados. Então tudo isso é importante a gente entender como que existe em todos esses discursos um pano de fundo de razão, de verdade, de verdadeira intenção humana.
Mas o problema é que esses discursos estão sempre recheados de graves omissões. E são essas omissões criminosas que tornam esses discursos desagradáveis a Deus. Porque nós não podemos ver as coisas apenas com o olho. Você deve ver com os dois olhos, os dois lados da moeda. O problema espiritual com o problema material. Ou então, o problema de acontecer injustiça desse lado, mas também acontecer injustiças do outro lado. Então é isso que nós devemos identificar se realmente nós queremos buscar a verdade. Porque hoje em dia, a imprensa, a mídia internacional, ela não se compromete com a verdade. Mas ela se compromete com verdades, com algumas verdades. Agora, a verdade como um todo, ela não pode ter, porque ela não está com Deus. E somente quem está interessado a servir o verdadeiro Deus pode se converter à verdade como um todo. Então, normalmente, essas pessoas, elas pegam algumas verdades, algumas coisas que são verdadeiras, que são justas, e fazem disso a base do seu discurso. Expulsando outras verdades ou omitindo de forma grave aquilo que eles deveriam denunciar ou aquilo que eles deveriam proclamar. Então ele vai dizer, inclusive, que agora os muçulmanos estão ajudando os cristãos a restaurarem mosteiros e igrejas. Então veja que bonito. Isso prova que nós deveríamos achar importante a união de todos. Agora eu pergunto, o que adianta o muçulmano me ajudar a restaurar um mosteiro ou a restaurar uma igreja se ele não vem para ser batizado? O que adianta aquela igreja estar restaurada se dentro dela eu não estou pregando a conversão dos infiéis? Então o templo vai estar bonito, mas a fé não está ali. Então melhor seria rezarmos nas ruínas, mas termos a mensagem verdadeira da fé. Ali nas ruínas nós poderíamos batizar os muçulmanos, do que convidar os muçulmanos para reconstruir aquelas igrejas e depois dizer, agora vai para a sua mesquita e reze lá. E nós rezamos aqui, juntos todos, unidos no amor do único verdadeiro Deus. E Cristo é o quê? É uma ideia. Cada um pensa como quiser. O que importa é o Deus de Abraão, não é mais o Cristo. É o Deus de Abraão. Então diz ainda no seu discurso, Bergoglio, assim, que nosso grande patriarca nos ajude a fazer lugares sagrados que sejam lugares de encontro e de paz para todos. Porque os judeus vão presidir essa religião universal e os muçulmanos e cristãos vão ser livres para fazer templos que não passam de lugares de encontro e de paz. Assim serão os templos dos cristãos e dos muçulmanos. Até o dia que os judeus façam em Jerusalém um templo para afrontar a glória de Deus, que já mandou destruir aquele templo desde que eles mataram seu filho. E no dia que eles fizerem aquele templo, ali será invocado o Senhor. Ali eles vão dizer, lá vai ser invocado o verdadeiro Deus. Porque no fim desse processo, a religião que prevalece é sempre o judaísmo. Porque são eles que vão ter o privilégio de dizer, nós temos as leis, nós temos a aliança, nós somos descendentes de Abraão segundo a carne. Então somos nós que vamos presidir essa religião universal. Então você percebe aqui que esta frase vai em oposição total àquilo que nós lemos no Evangelho de São João, no capítulo 8. Quando os judeus disseram a Jesus, agora sabemos que você está possesso de um demônio, porque Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte. E assim eles perguntaram, acaso tu és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas e os outros morreram? Quem
pretendes tu ser? E Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, de fato a minha glória não é nada, mas meu Pai é que me glorifica. Aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. Veja só a frase. O meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus, sem que conheça. Entretanto, vós não o tendes conhecido, mas eu o conheço. E se eu disser que não o conheço, eu seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço bem e guardo a sua palavra. E agora ele diz: Abraão, vosso pai, veja bem, Abraão, vosso pai, ele desejou ver o meu dia. E ele viu o meu dia. E ele encheu-se de alegria. Então os judeus responderam: você nem tem 50 anos, como que você viu Abraão? Jesus responde então: em verdade eu vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Então a frase que proclama a sua divindade. Era essa frase que Francisco tinha que ter dito aqui, nesse encontro interreligioso. Era ali que ele tinha que ter dado o testemunho. Olha, vocês estão querendo adorar o Deus de Abraão? Saibam que antes que Abraão fosse, Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo, ele já existia antes de Abraão. Porque ele é Deus, ele é o Criador de Abraão. E ele se fez homem, se encarnou para dar a vida por nós. E sem ele nós não podemos nos salvar. Então você percebe aqui o testemunho de Cristo, como é importante. Né? E na medida em que ele disse aqui para os judeus, né? Antes que Abraão fosse eu sou, os judeus na mesma hora já fizeram ali uma forma de cercá-lo para matá-lo. Porque, segundo os judeus, Jesus Cristo está blasfemando quando ele declara que ele é o Filho eterno do Pai. Aquele que nasceu do Pai antes de todos os séculos. Ora, isso é importante para nós entendermos, porque se os judeus não se converteram até hoje, e se eles continuam proclamando que Jesus Cristo é um blasfemador, como que nós podemos dizer que eles estão invocando conosco o mesmo Deus? Então é por isso que nós estamos aqui denunciando, né, todos esses erros, porque nós não temos interesse de ficar fazendo polêmica ou de nos levantarmos contra um papa, contra a autoridade da igreja e fazer com que as pessoas percam a referência da hierarquia da igreja para seguirem a religião. Não, ao contrário, nós estamos aqui denunciando a apostasia generalizada de autoridades que estão desvinculadas da verdadeira fé e que não são autoridades legítimas. Então é por isso que nessa mesma entrevista que Monsenhor Viganò deu a esse site alemão, ele está dizendo aqui, o governo civil e a igreja atual, eles estão ocupados por autoridades ilegítimas. Então aqui Monsenhor Viganò, ele diz claramente, são autoridades ilegítimas cuja finalidade é o estabelecimento de uma nova ordem mundial. Então, esse plano do estabelecimento da nova ordem mundial, que vai levar ao apogeu do judaísmo, fazendo com que a capital do mundo seja Jerusalém, com a instalação desta religião única e do Templo de Jerusalém, que é o terceiro templo, que vai ser a sede da religião do novo ser humano segundo a nova ordem, isso não poderá se concluir sem esta religião universal de inspiração maçônica, cuja cabeça, diz Monsenhor Viganò, será um líder religioso, ecumênico, pauperista, ecologista e progressista. Quem melhor poderia representar esse papel hoje a não ser Bergoglio, recebendo o aplauso da elite,
e o entusiasmo das massas controladas pelo sistema e pela mídia? Então aqui é a pergunta que ele faz e que nós estamos vendo, que tudo indica que isso se cumpre. Então, na verdade, a ideia de se apresentar como líder religioso, mas ao mesmo tempo ecumênico, né, que fortalece os laços entre todas as religiões. Pauperista porque focaliza sempre aquela dimensão como se a pobreza fosse a bem-aventurança por excelência. Sem entender que a bem-aventurança significa uma pobreza segundo o coração, e não necessariamente de coisas materiais. Depois, a questão ecologista, né? Fazendo incisivamente uma propaganda da preservação do meio ambiente e omitindo graves temas muito mais importantes do que a questão ambiental. E ainda também a questão progressista, ou seja, o progresso e a evolução da humanidade em torno dos ideais únicos de fortalecimento desse novo programa para o ser humano ser feliz, independente da vontade do verdadeiro Deus. Então é aqui que nós continuamos o discurso de Bergoglio, quando ele vai dizer exatamente isso, que essa pandemia nos fez compreender que ninguém vai se salvar sozinho, como fez Abraão, que ele renunciou à sua família, renunciou à sua terra e partiu. Assim também a humanidade hoje é convidada a partir. Partir para onde? Abraão partiu, mas ao convite de Deus, confiando em Deus. Deus vai me conduzir. Agora Bergoglio está nos convidando a partir, ou seja, deixar todos os nossos valores, a nossa pátria, a nossa noção religiosa, a nossa noção de família, os nossos conceitos fundamentais para estarmos prontos a uma nova educação que esse novo sistema vai nos dar e que, uma vez renunciando a todos os nossos valores, nós estaremos prontos para ser moldados. E é por isso que ele fala que temos que investir principalmente nos jovens. Diz aqui, ó, educar os jovens para a fraternidade. Então, quando você diz educar os jovens para a fraternidade, significa que você vai fazer com que todas as pessoas estejam ali em torno desses ideais que compõem o sistema da nova ordem mundial. Então ele denuncia aqui a idolatria do dinheiro, o consumismo que paralisa o espírito, as divisões, as diversas formas de violência, a produção de armas, ou seja, todas essas coisas que de fato podem ser ruins, mas que não são a fonte do problema, que não é outra senão o abandono do verdadeiro Deus para servirem às falsas religiões, às mentiras e à manipulação do poder e do dinheiro em função deste programa que leva a uma traição completa de todos os parâmetros estabelecidos pela religião católica e pela civilização cristã. Então, ele conclui dizendo que Deus abençoou todos os povos através de Abraão. E esta frase também está errada. Deus abençoou todos os povos através do seu filho, que era a promessa de Abraão. E ele diz ainda que nós devemos olhar para o céu. Como Abraão, vamos olhar para as estrelas. Vamos sonhar. Vamos lembrar que nós vivemos na mesma terra e estamos sob o mesmo céu. Portanto, todos devemos estar juntos num único ideal, e esse ideal não é a fé. Portanto, queridos irmãos, eu completo dizendo que, de fato, nesta viagem para o Iraque, deu-se mais um passo importante em direção à formação de todo esse esquema mundialista e dessa noção importante para essa nova ordem de que nós devemos ter uma religião única. E a base dessa religião única são as três religiões fundamentais e monoteístas, que, por sua vez, estão submetidas à maior delas, que é o judaísmo. Então é por isso que no filme
que eles produziram ali no começo do ano, Francisco explica que nós devemos ter essa comunhão de valores, essa fraternidade, vivermos como irmãos. E ali você vê bem que é o judaísmo que preside, através da figura de um moço que representa o sacerdote, enquanto que as duas mulheres em torno dele, ou seja, aquela que representa a Igreja Católica e a outra que representa o Islã, fazem um caminho de aprendizado para saber daquele sacerdote judeu qual deve ser a postura certa para servir ao único e verdadeiro Deus. Então, por isso que nós devemos estar atentos para todas essas questões e perceber quanto nós estamos sendo enganados. Na medida em que, no fim de todo esse discurso de Bergoglio, que ele nenhuma vez citou o nome de Jesus Cristo, eles terminaram fazendo uma oração comum, invocando o único Deus e dizendo, inclusive, que Abraão sofreu muito, porque ele aceitou renunciar o único filho dele para sacrificá-lo por amor a Deus. Mas em nenhum momento eles disseram que aquele filho, Isaac, não foi morto, que quem na verdade sofreu foi o Eterno Pai, que ali estava figurado por Abraão, e que nos deu, de fato, o seu único e verdadeiro filho, para morrer por nós na cruz como sacrifício. E foi por isso que Abraão disse ao seu filho Isaac: Deus providenciará o sacrifício, meu filho. E de fato, Deus providenciou. Deus nos deu o sacrifício do seu único filho para a remissão dos nossos pecados. E toda essa humanidade blasfema, que vai contra Deus e que renunciou à verdade que foi transmitida pelo Evangelho de Cristo, agora está prestes a adotar esse sistema dessa religião universal, colocando Jesus Cristo como um simples profeta opcional, que você não é obrigado a seguir, caso você queira estar em comunhão com o único e verdadeiro Deus. Então eu pergunto, por que Bergoglio não citou o Evangelho? Por que ele não citou o nome de Jesus? Por que nas liturgias que se celebra hoje nas igrejas, nas missas, por que não se lê mais o capítulo 8 do Evangelho de São João que nós acabamos de citar? Por que o nome de Jesus é esquecido? Porque a verdade da sua divindade e do seu sacrifício redentor é colocada de lado. Nós hoje somos chamados, de fato, a testemunharmos a verdadeira religião e mesmo que sejamos perseguidos, continuemos pregando aos judeus e aos muçulmanos que eles se convertam e aceitem o verdadeiro Filho de Deus, o único que é a descendência de Abraão e que pode nos dar a verdade, a vida eterna e a salvação. Amém.